Magazine RCA. Olá, viva, boa tarde. Foi um sonzinho daquilo que queríamos estar todos a viver nesta altura. Estamos em pleno dia de intrudo e num ano em que a maldita da Covid não nos deixa festejar o Carnaval como é dado e como se diz na nossa terra, recorremos a artistas locais para recordar carnavais idos, perspectivar carnavais futuros e assim, por ordem cronológica, fomos ali repescar à Sociedade do Raminho o Hélder Xavier e à Sociedade de São Bento o Ricardo Ávila. São eles os convidados do Magazine RCA especial Carnaval de hoje. Eu sou o Miguel Sousa Azevedo e é com eles os dois que vamos ter o prazer de conversar sobre intrudo e coisas várias. Hélder Xavier, bem-vindo. Ricardo Ávila, bem-vindo. Qualquer um dos dois já conhece bem as instalações vetustas do Rádio Clube de Angra e, portanto, estamos à vontade para esta que vai ser uma conversa sem fio condutor, mas, acima de tudo, com o sentimento de gente que só faz aquilo que gosta quando está nos seus tempos livres, que é também essa verdade. Hélder Xavier, vou começar por ti porque sei que também passaste por esta casa e fazendo aqui uma contextualização muito rápida, passaste por esta casa em anos também em programas do próprio Rádio Clube e já sei que o Ricardo também. Agradeço que vocês cheguem nos microfones. Era o Pata na Poça. Fizeste um programa de rádio? Não fiz programa. O Roberto é que estava a fazer. Isso foi uma espécie de nascimento dos Fala Quem Sabe. Foi, não é? Foi um. Ou pelo menos um rastigo. Exatamente. E eu ouvi dizer que uma vez até chegaram a gravar mesmo no alto da Serra de Santa Bárbara. Era o dia de petas, ou não sei o quê, então havia um concurso qualquer. Eu acho que eles vigiavam os namorados e depois tinham esse part-time. Não era? Não, era o dia de petas e então havia um concurso para descobrir se era verdade. Era ridículo, mas foi engraçado. Mas foi in loco, mesmo sim, no alto da lá Serra de Santa Bárbara? Estava vento frio. Pata na Poça, belo título. Pata na Poça. Era. Há muito quem Roberto, meta a pata na poça. Ricardo Ávila, é com essas situações do dia-a-dia menos comuns que às vezes se pode ir buscar o humor. Sim, isso, há matéria de cena infinita nessas patas na polsa que a gente encontra no Diário Insular. Ele foi direito ao assunto, É o único diário, não é? Agora é o único diário. Podias ter apresentado de outra O forma. arquivo da União? Não, mas eu podia-vos ter apresentado com nomes de personagens também. E ainda podes fazê-lo. Podia estar a Estás à conversar vontade, com o isto é Batista e cada com o Arthur. O Arthur, o robô do futuro. Coitadinho, ficou Não é? preso no passado. O Arthur, faltaram nas baterias ou tu decidiste que depois daquelas épocas em que ele apareceu tinhas outras brincadeiras para mostrar? É exatamente isso. Senti que queria experimentar outras coisas e que o personagem já tinha sido bastante bem explorado. Passou-lhe o prazo de validade? Teve um ano. Sim, podemos dizer isso. Fizemos 2 anos robô e depois houve que experimentar outras coisas. Então é uma memória agora. Bem, nós já vamos falar também um bocadinho sobre a vossa atividade artística fora do Carnaval, mas pronto, estamos no meio do intrudo. Este programa convidei-vos para vir aqui precisamente para falarmos de um Carnaval que este ano não estamos a ter. E para irmos às coisas alegres, vamos passar aqui um bocadinho pelas coisas tristes. Vivemos hoje em dia uma situação indesejável para todos e que talvez nestes dias do Carnaval tenha sido a altura em que os terceirenses mais sentiram que de facto as restrições e todos estes apertos que nós temos de viver para tentar debelar essa situação nos tocaram mais fundo. Vocês concordam com isso? Eles ficaram os dois calados. Não gosto de falar muito deste tema porque vem as lágrimas e depois posso não me aguentar. Não, é verdade, a realidade. É um sentimento que nos tocou mais profundamente. O ano passado não tivemos festas de verão, etc. Mas o Carnaval é o Carnaval. E a verdade é que foi a última memória que nós temos de vida normal na Ilha Terceira é o Carnaval de 2020. Exatamente. A partir daí tudo se... Foi mesmo ali no limite, é verdade. Eu confesso que esta manhã fiquei bastante deprimido. Pois. Pronto, enquanto durante a semana de trabalho a mente andou entretida e não pensei muito nisso. Esta manhã de sábado. Esta manhã de sábado. Terça também vamos trabalhar, é verdade. É a primeira vez que me lembro. Ainda bem que me contextualizas. Fiquei deprimido porque fui repescar coisas para me inspirar para vir aqui ter esta conversa e bateu forte a saudade. E é mesmo assim, pois isto... De qualquer forma, e numa... Estás com a música de fundo da saudade? Não pusemos nada e, aliás, eu penso que nem sequer vai ser editado. Vamos ter só os jingles de início e de fim do Magazine RCA. Mas para deixarmos esta parte mais sorumbática da nossa conversa, queria que vocês, como figuras que aparecem por bons motivos, também, nesta altura menos boa, dessem um conselho muito rápido às pessoas para
para nos avisar como é que nós vamos sair disto. Tem que haver uma responsabilização dos cidadãos. Antes, posso ainda dizer uma coisa em relação àquilo que dizias. Miguel, acho que antes não termos carnaval do que termos uma coisa híbrida, nem peixe, nem carne. E então fiquei contente que não houve nenhuma derivação, não houve nenhum plano B, e assumimos que não ia haver. Não ia haver, não vai haver. E assim as pessoas percebem que é mesmo importante ultrapassar isto. Exatamente, por essa via também podemos referir isso, mas acima de tudo eu acho que o fenómeno há que garantir a sua genuidade. Como ele é. Como ele é, exatamente. E recentemente tem havido alguns contributos menos nobres. Opções e, portanto, o que é do povo deve evoluir à proporção da vontade do povo. E as instituições devem e podem ajudar, mas com a discrição que é B. Não achas que a esse ponto as instituições, e sabemos a que é que te referes, vão funcionando conforme a voz popular e a percentagem maior vence? Nem sempre, eu diria. Nem sempre. Embora isso pode ser dito. Mas, acima de tudo, eu acho que devíamos zelar pela genuidade. Eu costumo fazer uma comparação com o património imaterial dos maios. O maio tem uma função simbólica. Tem uma função de ligação com o sagrado. E o maio está à porta para garantir que as colheitas serão boas. O maio está à porta para garantir que o espírito ruim entrará pelo cu acima dele e não pelo cu acima do proprietário da casa. Exatamente. E, portanto, enviesar isto, trocar isto por vamos fazer concurso de maios, imagina tu agora, que és um aficionado, vamos fazer touradas com andarilho. Portanto, não dá. Ou temos touradas ou não temos. E, portanto, o carnaval também deve evoluir à proporção da vontade do povo e não ideias ad hoc de pessoas que não vivem, que não compreendem um fenómeno e que o tentam maniatar à proporção da sua pequenez. Pronto. Quer isto dizer que, em termos carnavalescos, e passamos rapidamente, deixamos a pandemia para trás das costas e vamos entrar a fundo no carnaval, que foi para isso que vocês aqui vieram, o carnaval é uma porta aberta para diversas influências e desde que as pessoas se divirtam, e estamos a falar do cenário da Ilha Terceira e no cenário de dentro dos salões da Ilha Terceira. A diversão é o fundamento para toda a gente estar ali dentro. E às tantas quase que nos dizem podem se divertir, mas não é daquela maneira. Ficaram calados outra vez. Pois, pensar um bocadinho. É verdade. Para não meter a pata na bolsa. É aquela dificuldade de ter dois convidados que têm muita coisa para dizer e que depois não querem estragar. Podem se divertir, mas não é daquela maneira, dizes tu. Pois, a que é que te referes em concreto? Regrar de alguma forma. Exatamente. Pois, quando se falou, ou ainda se fala, na questão de cartaz turístico, pronto, quando se pensa em massificar essa questão, eu acho que isso não faz sentido nenhum. Há um nicho, potencialmente, haverá, logo que não polua, que não seja intrusivo. Mas é como que não dizia o requer, mas é como disse o requer daqui a uns anos atrás numa comédia. As portas estão abertas, os turistas se quiserem podem entrar. Eu não me lembro do resto da quadra, mas era bonita. Pois também agora não me lembro, mas a essência é essa. As portas estão abertas, eu acho que pode haver lugar, pode não haver. Um oceano, se quiseres. E concretamente em cima do palco, claro. E quando são criticadas novas opções em termos artísticos mesmo, introdução de outros instrumentos, de outros géneros musicais, e às vezes se diz que estão a desvirtuar o que é o verdadeiro carnaval. O verdadeiro carnaval é tudo isso. Claro que sim, não é? O verdadeiro carnaval, as tradições mantêm-se vivas se forem recriadas, se folclorizarem, obviamente que morrem, não é? E tudo isso é bem-vindo. Essas inovações, o carnaval não é uma coisa estática, portanto essa visão folclorista não deve vingar, a meu ver. Exato, eu também me revejo nisto. Há uma matriz que eu acho que deve ser defendida, uma base, que é uma coisa que a gente requer e com muitas pessoas. Há várias, há várias, pronto, mas eu lembro-me agora do aquífero basal. Quando começa a entrar água salgada, a coisa. Tu lembras da salinização, que é a intrusão salina. Exatamente. Vamos agora. Mas não vamos por aí. As questões ambientais. Mas diz, continua a tua ideia. Falavas da matriz, ias falar da matriz da rima. A questão da rima. Que eu considero essencial, mas é um gosto pessoal.
Pois, Não quer dizer que não haja grandes piadas em que o gag, eu gosto muito da se é que se pode usar o gag em mas, carnaval popular, mas pois, em que o gag mas, cara, esteja fora da rima. Sim, que Mas às a vezes rima, a vai-se- sequência da rima, eu vai-se acho que é muito improvisando, importante. uma coisa É um qualquer. ritmo, é um ritmo a que as nossas cabeças estão habituadas. Sem dúvida, Eu, porque uma dança de carnaval é mais do que um espetáculo. É ritual, também tem uma função simbólica, não é espetáculo, não é cultura erudita, é cultura popular. E não devemos ter nenhum preconceito em relação ao termo popular. Popular não é popularucho. E, portanto, acima de tudo a vivência. E para garantir a vivência, é preciso preservar as matrizes. Uma das matrizes é essa. A estrutura da dança também é uma matriz importante. Acolher as pessoas, introduzir o assunto, dançar, contar a história, fechar com uma despedida. Isso é a simulação da vida. A vida também tem uma introdução, também tem um desenvolvimento. Um carinho no ar na despedida. Havemos de cá Exato. voltar. Ora, hipotecar isso e chegar a um formato de malucos do riso, como às vezes se vê, Sim. não me parece muito nobre. E portanto, e se quisermos entrar agora numa conversa em relação àquilo que é menos nobre, aquilo que podemos fazê-lo, não sei, podemos falar disso. É um risco, Eldas. Que toca um bocadinho na ferida de quem faz, e acho que se calhar, eu acho que temos muito pudor em falar das coisas, mas devíamos poder falar, somos todos adultos, de uma forma amigável, não é? Como isto está a passar na terça-feira, se calhar a gente vai passar por cima. Até porque amanhã, isto foi gravado, mas amanhã é quarta-feira de cinzas. De qualquer forma, e resumindo isto numa coisa para tirarmos aqui o peso à circunstância, ninguém nos impede de fazer um alcatra e depois de fazer um pratinho de arroz, não é um crime. A alcatra não se estraga por causa disso. Sem dúvida. É verdade. Não é? E filhosos e Não cascarões. Depende agora do organismo de cada um. Concordo. Mas vamos a carnaval. Se em 2021 tivesse havido carnaval, que normalmente vocês teriam na certa projetos em perspectiva, ou muitas vezes as coisas acontecem a poucas semanas do carnaval, há alguns dias e de repente estão metidos no barulho. Acho que é mais por aí. Há uma certa anarquia logo aí. Não há, pelo menos eu com o Helder nunca tivemos aquela coisa, agora ficamos obrigados a sair um com o outro. E no mês X começa-se a escrever, no mês X começa-se a ensaiar e todos aquela calendarização. As comédias que foi em conjunto com ele, que participei com ele e com outras pessoas também, mas também só com ele, nasceram assim muito... daquela vontade já em cima do acontecimento. E nestes últimos anos, o acaso opera maravilhas. nestes últimos anos, se bem que isto não tenha sido sempre consecutivamente, vocês tenham feito coisas juntos no carnaval, mas se calhar a vossa ligação como atores em cima do palco de outras atividades facilita-vos depois desse entendimento que se calhar 15 dias antes dá para preparar tudo e nos dias de carnaval estão prontos para sair? Eu acho que até antes disso já nos conhecíamos, já trabalhamos juntos e trabalhamos juntos em contexto das 9 às 5 e em contexto. Isso parecia a publicidade das 9 às 5. e em contexto de teatrais, de animação, de contos, de várias coisas. E também num contexto mais formal, teatral. Sim, isso ajuda muito. Isso ajuda muito. Já vamos pegar nisso, já vamos lançar os cães ao mar. Faltou há bocadinho, Ricardo, lembrar que tu também já fizeste rádio. Epá, não sei se vale a pena mencionar isso. Fizemos um programa. Há sempre uma mancha no passado. Tu é que fizeste o mesmo rádio, estiveste aqui atrás do microfone. Sim, é verdade. Eu era um teenager e o meu colega talvez já estava na casa dos 20, mas pronto, no fundo lá dentro ele também era um teenager e fazíamos um programa que se chamava O Programa Que Não Tem Nome. Era uma coisa arcaica e que, super ingênua. Mas olha, apesar disso, ainda entrevistamos algumas figuras ilustres. E menos ilustres? Da esfera política na altura. Abrimos um precedente. Entrevistamos alguém. Há bocadinho quando falaste nisso, eu agora estou-me a lembrar disso. Ok. Depois acho que a direção da rádio obrigou-nos a entrevistar todos aí, porque era uma questão de inclusão, não é? E foi uma coisa hiper empírica e que se fez, mas que não deixa muitas saudades, porque realmente foi enfim. Mas pronto, mas foi divertido. Se foi por uma questão de inclusão, pode-se dizer que vocês até estavam à frente do vosso tempo. Portanto, estavam a pensar numa perspectiva fizemos coisas interessantíssimas. Andamos com um gravador aí no bolso e de moto a correr a ilha e encontrar pessoas carismáticas, entrevistá-las e depois passávamos. Pronto. Lembro-me de um tema que foi o espiritismo.
entrevistamos aí umas figuras, fomos para o bairro Joaquim Alves, entrevistamos lá umas figuras estranhas, e na Feteira, e Rita Helder à vontade, isto Andaram na casa Contenhas. às bruxas. Andámos na casa às bruxas e depois, enfim, isso deu que falar na altura. Portanto, teve coisas boas, teve coisas menos boas. Vocês concordam com a ideia de que o que se está a fazer agora, estamos no século XXI, já temos quase um quarto do século XXI passado, a mediatização das coisas é brutal. Vemos isso na atualidade política, por exemplo, invade-se o Capitólio e nós sabemos, estamos a almoçar e estamos a ver se é invadido o Capitólio. Há 20 anos ou há 30 anos vocês já faziam coisas das quais a recordação é uma mera memória. Não há uma imagem, não há uma gravação, se calhar. Se tivessem feito isso nessa altura, com os meios disponíveis que existem atualmente, havia muita coisa para ver, possivelmente. Havia. Sim, é verdade. Mas eu parece Sem sobretudo... irmos há aquela frase triste, isto na altura não havia telemóvel, a gente combinava às 8h30 de uma semana para a outra e estávamos lá a hora. Claro. Não é por aí que eu quero entrar. Isso é a nossa geração. Até a nossa geração. Até a nossa geração, assim, percebes verdade. isso? É verdade. Eu acho que a memória conserva muita coisa e não devemos menosprezá-la. Não quero abolir as outras formas de captação, mas sinto que andamos muito a capturar a imagem e o vídeo e a enviesar, viver o momento. Sim. Demais. E isso não faz sentido nenhum. Quer dizer, se podemos ter... Porque se temos o prato à nossa frente, vamos comer a folha da revista de culinária porque ela é muito bonita. Isso não faz sentido nenhum. Estou-me a lembrar de quando aquela aplicação começou a ser aí divulgada. Aquela aplicação começou a ser divulgada, que a gente tinha uma comanda. Tínhamos. Não sei A qual aplicação era, da arte, não é? Era. E, Eu não sei se posso... e então a gente decidiu não se aplicar essa aplicação. Que bem o dizes. E então foi o ano mais anárquico em termos de deslocação. Ainda. A gente estava na Serra da Ribeirinha. Embora a Gualva agora, embora não sei o quê. Era Foi assim, só era assim. assim. Tipo, e depois Sim, havia sim. gente a telefonar e algumas pessoas que a gente conhecia os números, falávamos, olha, agora vamos para. E a seguir. A seguir. E é sempre assim, com todos, mas a gente com a liberdade de pouca gente. É mais fácil de fazer isso, não é? A logística também permitia que em qualquer altura dessem meia volta e fossem para outro sítio. Isto para dizer que não funcionou com. Já estamos a falar de Carnaval outra vez, para quem não percebeu. Sim. Esse fator da impermanência eu acho que é decisivo na cultura popular. Sim. Não, as coisas não serem exatas. Eu não sei onde é que me vou sentar. Ali tem um casaco, obviamente que não me sento ali. Esta normalização sem necessidade de uma organização é uma certa anarquia, não é? As filas para comprar bilhetes. As filas para comprar bilhetes. Pois, isso já é outra coisa. Isso faz-me pensar nos salões nobres, não é? Sim, exatamente. Eu acho que está a acontecer uma coisa triste, que é os salões nobres. A malta, infelizmente, vai orbitar ali os salões nobres para garantir uns trocos. É legítimo procurar uns trocos porque realmente a despesa é muita, mas se nós verificamos que isso deixa outros salões cheios de gente, vazios... Pá, caramba, o Carnaval é o público, acima de tudo. O público é que me faz a mim e é que faz os meus colegas, creio eu, quererem ensaiar e gastar gasolina e não ter retorno. Eu acho que isto é belo e precioso. E isso é transversal. Isso acontece com todos os Sim. Sim. A motivação real é essa. E não... São as pessoas que estão à frente. Pois, por isso é que nós devemos zelar por essa... Garantir que a motivação seja essa e não outra. E se realmente verificamos que os salões nobres, Angra e Praia, os salões autárquicos, estão a enviesar um bocadinho as coisas, pá, das duas uma, ou não abrem, ou então abrem em igualdade de circunstâncias com os demais salões. Eu não percebo que cadeiras de veludo devam ser mais valiosas do que cadeiras de pau. Pronto, eu acho que há que olhar para estas coisas e tirar conclusões. Até porque há também. Sociedades que têm cadeiras novas e durante o ano ninguém se senta lá. Sim. Durante um ano inteiro. Sim. Também é verdade. E nós temos muitos palcos na ilha e penso que qualquer um dos dois já teve ocasião de passar por vários dos palcos da ilha com várias coisas diferentes, não só no Carnaval, e temos tanto espaço para fazer coisas e às vezes há sítios que ficam, como tu dizes, referiste bem, esquecidos e se calhar depois arranjam-se subterfúgios como isto é por causa de estar a dar na internet e não é por causa disso. Concordo. Não é? Exato, é verdade. Mas não sou isto já estou aqui a fazer de Armando Mendes, estou a dar a opinião antes de fazer a pergunta. Armando, por favor, brincadeira para ti. Vocês é que vieram aqui falar, digam-me, de vossa justiça. Este ano, pronto, essas gravações
vão poder ser vistas e revistas e pronto. Aliás, toda a gente passou estes dias a ver todas Já essas não. coisas. Eu gosto muito da semana depois do Carnaval, porque me permite ver o que não vi ao vivo, Exato. porque não se consegue ver tudo, É o que eu e depois também vamos, costumo fazer. já na quaresma, isto pode-se dizer, mas penso Pode subir. tenho uma história muito engraçada de família, já agora partilho com vocês, uma bisavó que eu não conheci, que mandava as crianças todas calarem. Ela não queria barulho. E o barulho era mais ou menos assim. Psiu! Ui, isso- Qualquer isso barulho funciona. de alegria era uma coisa. Agora estás-me a fazer lembrar. Criança, havia uma dança de espada ali nos assentos da frente, Sim. ali da cidade de Romim. E havia o tio António, que um senhor que gostava muito de danças de espada, e que a gente canalha gostávamos muito de ver a marcha inicial, Sim, a sim. espada ali, e aquele pessoal nos trompetes ali a fazer aquelas bochechas a arrebentar. Lindo. Estou a ver essa imagem, a dança da Ribeirinha, assim. E quando começava o enredo, pronto, já havia outra expressão, embora a televisão abrisse às 6, Sim, sim. mas havia expressão, outras formas de comunicar em termos teatrais ou televisivos. E então aquela cadência do que adoro hoje em dia, mas a gente começava um a rir e o outro Era não se inevitável. aguentava. O burburinho era inevitável. E o Logo. canalha! E a gente ficava ali em sentido sempre. Pronto. E às vezes a gente também acabava a chorar, como o senhor que eu estou a Pois, referir. realmente a dança de espada tem um potencial de comédia muito grande, a verdade é essa. Pronto, mas Também, havia bastantes. Agora é quase verdade. uns toques. Agora é um Com todo projeto, o respeito, tem que ser um atenção. projeto a 2 anos. É? tão difícil pôr uma dança de espada na rua, e depois também os custos, e há bocadinho, Ricardo, falavas disso, os custos, que há muita gente que Claro. não tem a noção do que é que se gasta para pôr um bailinho, uma comédia, uma dança de pandeiro. Sim, Isto- sim. Nós temos vários formatos, qualquer um deles, se for para se apresentar com pompa e circunstância e com o brilho que as pessoas gostam de ver, custa muito dinheiro. Por isso Mesmo é que se era faça muito mais lógico as autarquias darem o subsídio sem tirarem com a outra mão. Ok. Venham cá que nós damos um dinheirinho. Então, tem um orçamento anual. Mercam espetáculos a companhias profissionais ao longo do ano. E depois aos locais dão um Eles têm que ir lá. repousadinho. Dão um repousadinho, se forem lá, dão um repousadinho mentol. Quer dizer, isto é deplorável, desculpem lá. É deplorável. E depois tem aquela consequência que eu já referi. E, portanto, tirem as vossas próprias conclusões. Foi mais fácil, tu especialmente, Helder, que já integraste grupos daqueles de quem toda a gente está à espera, e estou a falar concretamente do bailinho feito pelo Roberto Borges do Porto do, que é antes do Carnaval, já toda a gente quer saber como é, e toda a gente anda atrás, certamente, de vocês, para vocês irem àquele salão. Vocês não podem ir a todos os sítios, Exato. mas depois Isso nesse acontece com formato todos, mais pequenino e pessoal, de só um grupo de 4 ou 5 pessoas, ou de 2 ou de 3, é mais fácil vocês verem esse vazio nos sítios que estão à espera horas e horas, e não há um foguete no ar. Também acontecia aquela questão da gente, epá, aqui não tem ninguém. E a gente chegava e realmente não tinha ninguém Também no salão. mesmo para no ver. salão. Sim, Não tinha também acontece. E eles queriam logo dar um foguete, nós só que a gente não queria esperar uma Dá um hora foguete para. é muito nosso. Dá um Exatamente. foguete é muito nosso. Para o ar. Epá, olha uma dança. Pois tem-se assistido um bocadinho a meias casas nos últimos anos. E acho que tem que ver com o que eu dizia. E o que é que acontece quando há meias casas? E eu aqui faço um meia-culpa, porque Sim. também já me vi nesta situação. A malta chega, olha, vai um à frente, olha, tem meia casa, se calhar seguimos. Pronto, o teatro e o carnaval, ao fim e ao cabo também é teatro, também é cometido de uma certa vaidade, e todos nós somos sim, um bocadinho vaidosos, sim. e podemos ser vaidosos que é bem, mas a vaidade às vezes apodera-se da pessoa. E deve ser muito triste para quem está sentado à espera. Olha, eles seguiram. Isto já me aconteceu a mim. E, E eu souberam- e sabem que estiveram lá e não atuaram. Exato, isso acontece. Exatamente. Influências, Claro, para outro. ou seja, é fácil perder às vezes o norte e resvalar para outra coisa que não é o carnaval. Mas é preciso voltar a isso e enfim, e zelar por aquilo que interessa, que é o divertir-se, a amizade, Sim, e depois, sim. mais bonito ainda, que é parou, fechou.
Não há mais nada. Há muita gente que pergunta, sobretudo gente do continente, mas vocês depois não fazem mais nada? Estas pessoas que fazem de atores em 4 dias, depois não fazem. Não fazem. Isto é como os poemas que a Natália Correia ia dizer para o mato e depois queimava. Nós também vamos arder um dia. Portanto, não tenhamos ilusões. Não queiramos vencer a morte, não vencemos. E pronto, esta é a minha postura. Diz às vezes à boca pequena que a sátira social se divorciou um bocadinho do Carnaval. Isso vocês já se aperceberam disso? Eu sei que também quando estão a fazer parte do Carnaval no seu todo, atuando, não conseguem ver o que é que os outros estão a fazer, senão numas pontinhas à espera ou antes de irem embora. Mas acham que isso é uma voz comum que tem sentido de ser ou não? Eu acho que não. Eu ouço algumas pessoas sem ter em conta os textos daqui do Ricardo, sim, a gente sabe que a sátira social é o motivo da criação. Exato, é diferente. E muito bem. A sátira social eu refiro mais à crítica política, se calhar à crítica política mordaz, se calhar houve aqui em determinadas alturas desacelerou-se essa crítica política. Mas eu acho que sim. continua de forma se calhar sublime, assim, ou só aquele guerrilheiro que e foge só. Isso é um tiro para o ar. Para o ar não, pode ser diretamente, para o público e eles, claro, com os seus coletes à prova de bala. A sociedade atual não está, apesar de ter esse tal potencial informativo a toda a hora à sua disposição, não está cada vez menos preparada para esse subliminar, ou seja, para ler as entrelinhas. Eu acho que não se deve subestimar. Nunca, não é? Sim. Eu acho que a gente ouviu as nossas comédias, a verdade seja dita, podem ser consideradas um bocadinho, às vezes foram, não é? Elegíveis ou menos elegíveis, mas nós depois isto era nos ensaios, vocês vão fazer isso, mas as pessoas não vão perceber. Eu ouço muito isto, as pessoas não vão perceber. As pessoas percebem, aquelas que não percebem, que não querem perceber, pronto, não levantam a cabeça para ver além do muro, mas exatamente. Mas vamos fazer coisas simplistas, então tornamos-nos simplistas, não é? Agora, para responder à tua questão, acho que sim, acho que apesar de achar que a sátira social está garantida, porque há sempre grupos com coragem para isso, mas de facto as questões da política local com coragem para isso, não são muito... Porquê é que eles têm coragem para isso? Os outros não têm, porquê? Acho que é um certo complô às vezes e infelizmente não se fala, vai-se buscar muito lugares comuns, tem existido a um certo decay ao longo dos anos, vai-se buscar muito lugares comuns, faz-se assim uma coisa inócua para todos ficarem agradados, para ver se, e não se toca nas feridas e depois não há mudança social. Acabou e estamos todos amigos na mesma. Sim, sim, é um bocado isso, é uma pena. Mas felizmente há sempre grupos que zelam e garantem que haja sátira social, mas podiam tocar mais na ferida local e isso vê-se muito pouco. Há grupos que optam por uma cena inócua, do ponto de vista político e social, isenta, inócua, muito colorida, é verdade, cheia de adereços, que é outra questão importante. Que podemos falar. Podemos falar já? Podemos falar já? Sim. Olha, ainda ontem, sabendo que vinha cá, fui reler o senhor... Ontem que foi na sexta-feira. Pois, isto agora perde-se. Não faz mal. Pois, o Sr. José Orlando Bertão escreveu e recolheu, recolheu deste património amplamente e porque não consultar, antes de terem ideia já de logo, as ditas instituições, porque não consultarem esse legado? Mas a que é que eu me ia referir? Aos adereços. Sim. Pois, exatamente. Ele documenta lá que o Carnaval, o Teatro do Carnaval é um teatro bruto. Uma cortina faz de vela de nau, por exemplo. Essa é a essência do teatro, ao fim e ao cabo. Quando vamos buscar carradas de adereços, estamos a privar o espectador de construir na sua imaginação. E, portanto, não podemos fazer isso. Isso é pobre e indigno. Eu não digo que não possam haver alguns adereços. Também por aí. Também dá muito trabalho. Mas, acima de tudo, quer dizer que vocês não gostam de lantejoulas. Claro que não. Dá muito trabalho e depois fica peças atrás. Isso também quando não fica músicos. Mas haverá aqui talvez de vez em quando uma tendência para encher o palco com algo mais do que a própria arte que lá vai ser interpretada. Sim. Eu sinto isso. Tem havido um acréscimo de bailins que se calhar abusam um bocadinho do material cénico. Imagina que quer com isto abolir essa possibilidade. Nem mas a essência, mesmo acho que não é essa. E na outra
Eu quero atravessar porque estou-me a lembrar aqui de coisas. E não sei quanto tempo é que tens aí. E estou-me a lembrar. Estamos no Carnaval, temos o tempo todo do mundo. Ah, Ainda por que cima bom. não temos que ir para lá. É o tempo sem tempo. Nem podemos, estamos fechados em casa. Estava-me a lembrar de uma outra coisa que é as casas cheias, ou à espera de alguém, e aquela salva de palmas, aquele calor todo. E estou-me a lembrar de uma comédia, do desconcerto, dessa sensação de desconcerto e a gente rir. Eu adorar aquilo, que foi uma comédia que podes encontrar no Viteco, ou não sei onde, que era o... As 3 danças censuradas, não? Não, estou-me a lembrar da história Dos roçadores? Não. Também não. Também não. do... Verde Céu? Não. Opa! Mas nossa, uma comédia nossa. Da vida do Nosso Senhor e coisa. Ah, Burger Christ Superstar. Já sei. Burger Sim, Christ sim. Superstar. Essa lembro. Que havia uma cena que estavam 3 crucificados, Sim. Jesus Cristo E os 2 ladrões. exatamente, e havia uma Jesus dizia qualquer coisa, e o outro dizia, o que foi? E ele dizia, dói-me as cruzes. Dói-me estas cruzes. Dói-me as cruzes. E em algumas sociedades, com as cadeiras mais antigas sem isolamento de ruído, sem amortecedor, eu via-se logo assim, Desconforto. e eu começava logo, eu era dos que estavam também crucificados, e eu não me aguentava, aquilo para mim é delicioso. Mas pronto, às vezes eu digo isto a algumas pessoas, o quê? Pessoas esperando para sair da sala e tu estavas a adorar aquele momento. Sim, estavam. É verdade, tenho passagens. O nosso objetivo não é agradar a toda a gente. Nem a chocar. Também não, de modo nenhum. É divertir-se, divertir a gente rir. e também tocar com os dedos, com o dedo em algumas formas. Sim. Porque também há aqui uma dimensão de mudança, não é? Nós sentimos essa ansiedade, essa inquietação, há coisas que nos afrontam e temos que falar delas, não é? A vida é assim. Mas eu partilho do que o Helder está a dizer. Havia momentos de notório desconcerto e desagrado e mexer de rabos nas cadeiras. Nessa comédia, Hoje então levantaste. essa comédia em concreto, como é que ela nasceu? Já estava escrita ou foi... Como é que ela nasceu? Portanto, talvez despoltada pelo facto do Burger King ter estava a inaugurar, não é? E fomos buscar um bocadinho essa contradição, não é? Temos aqui uma multinacional fast food numa terra tão pequena, agora já temos, não sei, 2 ou 3 ou 4. Que sentido é que isto faz? Qual é que é a nossa identidade exatamente? Pensou-se também na nossa gastronomia e em brincar um bocadinho com essa contradição. Foi assim que surgiu. Depois fomos buscar, enfim, uma história natalícia. Chamava-se também, tinha um título alternativo que era Comédia de Natal. Fomos buscar o Nascimento de Cristo e depois a Crucifixão e era uma brincadeira com isso. Era nesta altura agora que a cadeira rangia. Sim. Sim, havia. Mas também eles iam pedir no drive-thru. Sim, também. Ali uma leveza também espetacular. Havia. E Todos era os residual. quadros Esse desconforto era residual. Era. Porque o povo do Carnaval está educado. Também é preciso referir que o Carnaval é uma escola informal, poderosíssima, uma escola de teatro. E as pessoas sem saberem, eu que fiz um curso de teatro, posso fazer, deixa-me puxar aqui deste galardão para fundamentar que esta escola informal de teatro faz muito pelo teatro neste país, de forma ingênua, ingênuo bom. Sem saber, as pessoas garantem aqui um teatro frontal, um teatro inclusivo, um teatro bruto, mas verdadeiro, genuíno. Ao passo que se calhar muitas companhias neste país, um bocadinho apaixonadas por si próprias, não asseguram que o espectador seja incluído, que é algo chave. Exatamente, por isso também se dirá que o público de terceirense é diferente. Absolutamente. Ele é educado também com isso. É uma educação com essa abertura, não é? transgeracional. Isto já vem de há séculos. Já comíamos hambúrgueres na base. Portanto,
Exatamente. Temos E pizza. um manancial histórico que nos liga ao resto do mundo. Toxicológica Para lá de já Angra bastante. tem sido a primeira autoestrada do mundo. Podemos dizer que o povo desta terra realmente terá esse cariz que o distingue dos outros, sem aqui menosprezar os nossos vizinhos de São Jorge ou os nossos conterrâneos de São Miguel. Nesta terra vive-se as coisas de outra maneira. Não é por acaso que gente de fora chega aqui e contata com o Carnaval e ou não percebe ou se apaixona de imediato. Exatamente. E isso acontece. É verdade. Temos vários casos de Sem dúvida, gente. sem dúvida. E Há um fazem das caso- tripas de coração para se meterem lá dentro. É verdade. Ora, aí está. Acho Conheço que vários. o Carnaval já é bastante inclusivo, portanto não há que inventar muito mais. Há um caso no Porto Martins de um casal de turistas que vai, ano após ano, vão lá, não falam, não entendem português, mas vão sempre ao Carnaval. Isso é quase o disse-me- fenómeno de fado, não é? Sim, se calhar. Que era podemos apreciado dizer no isso. Japão, eles não percebiam uma palavra do que estava a ser dito. Pois, porque há outras dimensões desta linguagem, não é? Há a dança, há o visual, E o riso é todo um- contagiante. Claro. Sim, O riso é pandémico. É o que nos vale. É das Boa pandemias pandemia. melhorzinhas. É das melhorzinhas que existem, não é? sem dúvida, sem dúvida. Tenho que escrever esta frase, mas não me esquecer disso. Vamos a memórias boas destes vossos anos de Carnaval, Tantas. assim pontos altos que vocês se recordem, independentemente de com quem foi e onde foi, mas sítios mesmo que foram. Até Sim, vocês sim. tinham aí uma coisinha antiga Pontos que altos. poderíamos Elva. Diz o que é que recordar. tens aqui à nossa frente. Diz lá, vamos lá. Que tu Pois. escreveste isto e... Este assunto, se calhar, já não é tão inclusivo porque há muitas gerações que não foram marcadas por este episódio famigerado da história dos Açores, que foi quando o Hiper abriu. Quando o Hiper abriu. Isto já é bodas de prata para aí. Sim. Não estou por a aí. lembrar porque eu trabalhava aqui na rádio e houve uma campanha publicitária nessa altura. Ok, Portanto, então... estamos quase em bodas de prata. Já dei aqui a ideia. Se eles quiserem fazer outra campanha, estamos abertos porque as receitas publicitárias têm começado a sofrer da crise. Não sei se eles não a fazer estas campanhas, mas nesta Sim, altura sim. isto foi marcante e deu asa a um hino escrito... Ai, agora também não me recordo. Isto. Sim, era o hino. Isso que está aí foi escrito por rapazes de 20 e tal anos. Puxa, Era a idade que se tinha na altura. Sim, exatamente. Já é um bom princípio. Já é um passou. bom princípio. Uma forma educada de nos chamar velhos. Sim, isto foi. Chamou-se o hino da autonomia de quando o Hiper abriu. Porque era um decalque do hino da autonomia Sim. escrito pela saudosa Natália Rodrigues com a ajuda da Amália Correia. exatamente. Uma brincadeira que a gente Ok. preparou antes de entrar aqui. Estudamos isto uma semana para dizer esta graça agora. Pronto, e então forjou-se aqui um alternativo ao hino e se calhar cantávamos isto agora. Eu acho que a gente podia Não é? cantar. Assim de repente. Agora, assim, isto fazia preparado. parte de qual era a comédia? Das 3 danças censuradas. 3 danças censuradas. Foi uma das 3 danças que censuradas. estavas a recordar há bocadinho. Pois é. E que não tinha nada a ver com crucificação. Não. Não, esta não. Era Era uma sátira à passagem, uma função alusão. pública. Havia uma sátira. Eram 3 danças independentes, mas depois houve ali umas balizas que as contextualizaram e ao fim e ao cabo contavam-se 3 histórias sem contar nenhuma. Era assim. E uma delas tinha este hino da autonomia de quando o Hiper abriu. Então vamos agora ouvir um excerto da dança. Não, vais da ouvir, comédia. é o hino. É mesmo o hino. Um Vais excerto, ouvir. o hino que fazia parte da comédia comédia. 3 danças censuradas. O assunto é de Ricardo Ávila. Sim. 2 elementos em nosso. palco, duração de 3 minutos. Muito bem. Esta parte é mais ou menos isso. Tens escola, Miguel, tens escola. Ok. Pá, pá, Deram frutos, queijadas e champanhe quando o Hiper fez aniversário. Não se pagava vintanha, era povo que me bicho, gente alegre e contente, todos ali a dar ao dente naquele aniversário. Para a frente é que é caminho, a barriga quase a arrebentar. Por isso meti devagarinho 2 fatias de bolinho
na algebeira pracear, para a frente, lutar, batalhar, isto na tapa, brincadeiras no futuro, sei lá se vão dar comida desta maneira. Deram nozes, bolachas e vinho, fruto da sua boa vontade. Deram frutos e saladas, bolos e massa cevada, uma linguiça e um tocinho, estava tudo fora de prazo de validade. Para a frente é que é caminho, porque o que não mata engorda. Cozemos tudo bem cozidinho e assim matamos o bichinho. Nada com uma boa sorda, para a frente, lutar, batalhar pela reforma triunfal. No futuro, a doença pagar, se houver segurança social. E está muito mal. Hey. Assim foi. Confesso que não me lembrava desta comédia, mas de facto isso é história. Isso é história porque está retratado são episódios que muitas pessoas viveram. Aliás, nessa altura houve carrinhas de empresários agrícolas que foram para casa cheias até ao cimo do Taipal, como se o mundo fosse acabar amanhã. E outros empresários, não é? E outros empresários também. Não tinham hora carrinha, se calhar. Portanto, recordamos aqui uma altura em que houve pessoas que dormiram à porta de um estabelecimento comercial à espera que ele abrisse e que lhes fossem oferecidas coisas. E se foram essas tais mudanças, e nós, pronto, aqui se calhar confrontados com outras gerações mais antigas que viveram mudanças sociais mais profundas e com as quais não nos podemos identificar da mesma forma porque não as sentimos na pele, mas seja como for, as últimas décadas indicaram-nos aqui tanta alteração, e hoje estamos a viver uma ainda diferente de todas elas, com esta contingência a que nos obrigam. Vocês, os anos vão passando, o Carnaval é um acompanhar da história, esse tal retratar, a sátira social a que eu me referi há bocadinho, e uma vez mais estou a fazer de entrevistado e não é esse o objetivo da nossa conversa. A sátira social a que eu me referi há bocadinho é acompanhar a história dos lugares, das gentes, no caso da Terceira. Às vezes, quando se sai da esfera terceira, os assuntos perdem um bocadinho do seu brilho, na vossa opinião. Quando se sai muito da esfera terceira. Não quer dizer que estejamos sempre a falar só do nosso reduto. Sim, vamos ver. Se nós olharmos para um passado mais remoto, os textos que alimentavam o Carnaval eram textos eruditos. Era aquilo a que o povo tinha acesso, sim. Não é? De facto, às vezes sinto uma certa brejeirização, deixa-me puxar deste neologismo, mas há sempre o contraponto. E às vezes há coisas simplíssimas que se faz, e não sei se posso citar aqui um agrupamento que eu venero, que é uma comédia. Acho que é da Fonte Bastardo, 5 mais 3. Sim. Quer dizer, esta gente faz um teatro ritmado, textualmente impecável. Eles chegam ali a um minimalismo interessantíssimo, cheio de farpas, uma coisa incrível. E portanto, para mim tem tudo. E tem a tal estrutura de acolhimento e tem assunto. E é um bocadinho é muito como o Tio Alcino de Porto Martins. Tio Alcino. 5 mais 3 ainda há poucos dias fizeram um spot comercial. Foi. E que está muito engraçado. Sim, é uma marca deles, eles não falham. Mas estavas-te a referir, o Tio Alcino também faz uma comédia assim. Pá, que é quando começou o Facebook, eu lembro de uma comédia do Tio Alcino em que ele alinhavou ali um conjunto de quadras magistrais, do ponto de vista literário mesmo. E aquilo é de uma simplicidade, quer dizer, são 4 ou 5 pessoas em palco, umas castanholas, um acordeão, e vai o senhor à frente e diz as verdades todas, locais e nacionais. Portanto, isto para mim tem tudo. E é de uma singeleza. E depois a diversidade, o diapasão que há no Carnaval, que a gente às tantas está a ver o Tio Alcino a dizer isto, e depois vem uma comédia que não tem pés nem cabeça, mas que também é importante, está cá. Isto é sinal que... E portanto temos que zelar quando alguém me diz assim, normalmente alguém de fora, porque aquele fulano, não sei o quê... Não estás a ver, não estás a perceber, meu amigo. Isto é do mais inclusivo. Qualquer pessoa, este princípio é de manter...
qualquer pessoa pode expressar-se ali, pá, não há nada mais bonito, mais belo, mais democrático de qualquer pessoa poder ir ao palco e expressar-se. Se calhar não agradou a todos, mas ninguém agrada a todos. Mas há respeito sempre. E isto não é um show de talentos. Recepção Por isso é que faz. esta coisa de quando se fala em favoritos, isto ataca-me, porque não, isto, não percebeste o fenómeno, pá, isto não tem nada a ver com isto, é um show de talentos. Favoritos é para o show de talentos. Exatamente. Terceira Got Talent, então como querem chamar. Agora, isto não, isto é para todos. Isto é belo se for assim. Se começar a ser assado, vamos no mau caminho. Mas já agora, pegando aqui na deixa e relembrando que no Teatro Angrense está patente uma exposição precisamente do Tio Alcinto de bonecos feitos por ele. Já vi esses bonecos na garagem dele. Pronto, Tive essa graça. Então, eu não sei bem até quando é que está quando é que está a exposição patente, mas está no Teatro Angrense agora nestes dias, certamente que poderão ver. E já agora vai abrir depois do confinamento, logicamente. Ok. Mas já agora, se Boa me quiserem nota. acompanhar na ideia, o Tio Alcindo é daquelas pessoas que têm riso nos olhos. Tem. Não é? tem. Sim, senhor. Ele até parece um bocadinho serumbático, até olharmos para os olhos dele. Boa leitura, Miguel, fantástico, é verdade. E isso é admirável, uma pessoa com aquela idade, com quase 60 anos de carnaval, é um testemunho incrível. Ainda o ano passado, na Sociedade de São Bento, falei com os jovens, talvez teriam 15 ou 16 anos, e eles estavam a apreciar. E isso deu-me cá um alento, pá. Acho que por aí podemos pensar que o carnaval E está estavam a por durar. apreciar não só pela notoriedade, estavam a apreciar pelo que estavam a ver. Sim. É que às vezes é muito bom porque é daquela pessoa. Não, eu tive a Mas não é o preocupação caso. de falar com eles e sim, pode-se dizer isso, exatamente. E agora, que mais coisas. Vocês faltam umas as recordações boas, os pontos altos. Coisas que vocês se lembrem assim. Lembras-te do episódio muito bom de Carnaval? Há tanta coisa. Tanta coisa, é verdade. E O verde tantas céu. que também se esvaneceram também. Mas agora, estou-me a lembrar de uma, porque outro dia revi uma comédia e foi numa sociedade que é muito querida. E então havia uma passagem, era só eu e o Ricardo, talvez no Verde Céu. E depois a gente saltava a cantar aquelas questões, saltávamos para a plateia. E depois quando a gente recolhe... Furava um esquema, portanto. Sim, Furava. quer dizer, assim para as câmaras, Por exemplo. para os áudios, Fomos àquela convenção é aqui que se faz, a boca de só cena é aqui. A marcação está aqui. Mas foi discreto, foi muita só gente entrar acha, e sair. Mas essa era. E depois quando a gente entrava novamente para o palco, há muitas portas dos lados que vão diretamente para o palco. Por acaso nessa sociedade, a casa de banho das mulheres é a porta do lado esquerdo de quem está na plateia. E o Ricardo larga-se para lá dentro e já estou em palco, vejo que ele foi para aquela porta, toda a comunidade finou-se a rir, porque toda a gente sabe que aquilo é a casa de banho das mulheres. E ele saiu com a cabeça baixa. Assim. Está filmado. E foi a Tadarinho e pronto. Isso é um dos momentos altos, sem dúvida. Eu saí de lá. Era isso que me referi. Eu saí de lá, isto teve segundos, isto teve frações de segundo. Eu saí de lá com a consciência do que ia receber quando saísse. Não é? Toda a gente foi chegar lá, constatar isto é a casa de banho e pensar assim: bem, quando eu sair daqui vai ser um riso generalizado e foi isso. Isto até podia ter sido a oportunidade de tu dizeres assim: eu sabia que era a casa de banho e fui lá fazer. Não me ocorreu, não tive essa luz. Mas pronto, há outras, se calhar mais, só que agora não estou a lembrar. Pois, o Verde Céu tinha muitas coisas interessantes. Nós tínhamos um garfo e uma enxada. E o pano abria e era precisamente o garfo e a enxada tombados um sobre o outro. Só isso tinha um efeito nas pessoas muito interessante. E depois havia um embaraço imenso quando os atores entravam em quem é que colhe a ferramenta. Isso também tinha muita graça. E tem a bondade, não, faça o favor, não, faça o obséquio. Íamos buscar alguns chavões dos atores políticos de então, e depois era poético, tinha uma parte poética em que eu dizia: eu tenho uma enxada, mas não sou coveiro. E o Helder dizia: eu tenho um garfo, mas não sou o diabo. Se fosse coveiro, cavava as almas. Já não sei exatamente. E as pessoas sentiam-se muito, reviram-se muito nesse trabalho, porque dizíamos ali algumas verdades. Por exemplo, o povo já não come o peixe que apanha, nem a carne que cria. Por causa da economia, o povo já não estranha. E aqui entrávamos numa parte mais musicada.
que era os restos, as migalhas, ossos, espinhas, côdeas, os restos, as migalhas, ossos, espinhas, côdeas, iscas, unhas, língua, rins, esfregalho, pão do hiper, bancos modernos na Rua da Esperança, e íamos por aí fora. Meia bola de vinho Nos voos da SATA e da TAP, meia bola de vinho nos voos da SATA e da TAP, presidentes da Câmara em segunda mão, presidentes da Câmara em segunda mão, presidentes da Câmara em terceira mão. Oh, yeah. Lembras-te disso? Eu lembro disso, salvo erro, na Sociedade de São Bento, penso. Ok. Que foi da última vez que me lembro de nós termos transmitido bailinhos em que estávamos instalados encostados ao palco. Ou seja, conseguíamos ver a boca de cena e o que estava por trás das cortinas, que era muito engraçado, especialmente nos grupos maiores, em que tinham gente que estava à espera e ia fazendo o aquecimento, como se fosse um culturista, e estavam ali, e às vezes bebiam uma coisinha, só assim, não podiam fumar um cigarrinho, que agora também já não se pode fazer em lado nenhum, mas era muito giro ver esse por trás das cortinas de quem ainda não entrou em palco e está à espera. Claro. E de facto, são esses pequenos momentos, e que penso que têm sido difundidos de alguma forma, porque o Carnaval tem sido bastante difundido em termos de reportagens e de leituras, mesmo em termos de antropológicos. Se calhar às vezes esmiuça-se demais do que é simples. Penso, mas isto estou outra vez a fazer entrevistado. Mas o Carnaval também me leva para isso, porque eu tenho uma leitura muito dupla do Carnaval. Gosto do Carnaval, das festas e dos bailes trapalhões, mas os salões são realmente mágicos. E o que tu falavas aí de vocês terem um assunto que depois tinha uma parte poética, os bailinhos de Carnaval permitem isso, as comédias permitem isso. Os textos, há coisas lindíssimas, que às vezes estão metidas no meio de um enredo que até nem é dos melhores, mas permite também essa mistura. Vocês concordam que não, isso cantigas lindas, às vezes escritas por uma pessoa e o enredo até é de outro. A dimensão literária do Carnaval é fantástico. É de levar às lágrimas às vezes, sem sermos piegas aqui. Quem estiver atento às letras que se escreve... A lágrima é boa. Sim. A lágrima é boa. É de louvar realmente. E ano após ano, quer dizer... E para lá disso temos uma outra componente, que é a componente musical. Que penso que já atingiu, não é está a atingir, já atingiu níveis em que não é qualquer pessoa que vai para cima de um palco acompanhar os músicos, as dezenas e dezenas de músicos que nós temos na Ilha Terceira, a tocar tudo e muito bem. Exatamente. E muita gente a começar a tocar também, com essa vontade de participar no Carnaval. Daquele exemplo do bailinho da Escola dos Biscoitos, dos miúdos que têm 10, 11, 12 anos e são atores. São atores em qualquer lado, em qualquer parte do mundo. Acho que, já que falas nas escolas, ao longo desde que sou criança, que também participei uma vez num bailinho de uma escola, a única vez que fui mestre de pandeiro. Nunca mais, meu amigo. Nunca mais me apanho. Mas pronto, de alguma forma. Mas só para dar a minha opinião em relação à importância que têm as escolas hoje em dia, quando envolvem as crianças numa construção de um bailinho. Exatamente. Não só este ano, mas desde há anos, porque na verdade é a escola de pandeiros. Escola de pandeiros. Há tanta coisa exatamente formativa. Quando se fala tanto na necessidade dos currículos aproximarem as crianças da sua realidade, e há 4 anos ou 5 que se legislou que a história dos Açores fosse dada nos currículos escolares dos Açores. Isso ainda não existe. Pelo menos aqui que se ensina o Carnaval. Já nem digo que se ensine todas as crianças a nadar, que eu acho que era uma coisa importante, mas também não se faz isso. Mas acho que há muitos professores, felizmente, que em algumas escolas que têm feito trabalhos interessantes, inclusive de construir um bailinho, do princípio ao fim. Porque não há nada como ver depois na prática. Embora este ano seja como é, mas e às vezes apresentam na sua freguesia ou apresentam noutras escolas, e isso é importante porque não é exatamente, nós hoje em dia as nossas vivências não são exatamente como eram quando éramos crianças, ou íamos com um familiar ou um ensaio ou não sei o que. Não são todos que podem fazer isso, então acho que é importante. Logo que não folcloriza. Bem, nós já não vamos fazer o tempo de programa que estava estipulado, vamos ultrapassar, portanto estamos à vontade para continuar a conversar. Já quem vai editar depois isto tem que pôr a publicidade depois da nossa conversa. Quando foi, tu falaste da primeira vez que subiste a um palco no Carnaval? Sim, mas... Pronto, mas essa data está marcada. E tu, Ricardo, lembras-te quando foi a primeira vez que subiste a um palco no Carnaval? Lembro-me porque, o meu padrinho, tua expressão, falar assim, foi o Helder. E foi precisamente sim, bastante. É um salto de gigante, não é a primeira vez? Não, eu não comecei na minha infância, por exemplo. Eu sou filho de pai jorgense, mãe graciosense, não tinham propriamente esta vivência. Andei arrastado
andei arrastado em alguns salões, mas sobretudo cultivava as festas, outro tipo de festas, na Tertúlia e noutros sítios. O tal outro carnaval que eu falava há pouco. Carnaval, exatamente. E que não concorre, ao contrário do que se diz, na minha opinião, não concorre em nada À Boca Santa. contra o carnaval das danças. E então a primeira vez foi aqui com o Helder, éramos amigos já de longa data, e proporcionou-se e fizemos as tais danças, as 3 danças censuradas, foi a primeira vez. Depois ficou o bichinho, claro, e até hoje. Embora também já saltei 1 ano ou 2, sou daquelas pessoas. Mas a verdade é que fiquei deprimido. Mas tens participado sempre. A partir dessa altura participaste sempre. Saltei só 1 ano. Só 1 ano. Sério. E tu, Helder, tens alguma interrupção? Saltei 2010. Chega-te para o microfone. Saltei 2010 Uhum. por razões de saúde. Sim. E o ano passado optei também por ficar quieto, porque também não estava com muita coisa sobre os ombros, e então foi melhor assim. Então, andei a ver com a minha filha. À parte, e fizeste se calhar aquilo que quando Já não havia exatamente, e que te permitiu se calhar ver a realidade do carnaval de uma outra forma, não é? Exato, fora da caixa. No tempo e com o cheiro a pefanas que vem do guarda da sociedade, que é Com sempre esse aquela calor, coisa que as pessoas dizem de uma forma muito saudosa agora, mas se calhar não dizem, pá, isto está a cheirar a comida aqui. Estou com a bem. Fora isso, fora carnaval, vocês têm uma atividade artística em conjunto que já tem alguns anos, para lá dessa estreia apadrinhada pelo Helder que o Ricardo teve nos palcos, e que tem a ver essencialmente com a vossa atividade teatral, que é por demais reconhecida, bastante elogiada, e penso que com toda a justiça. Esses cães do mar, penso que ainda andam por aí. Sim. Ainda ladram. Vocês têm reposto algumas das peças, nomeadamente aquela que penso eu teve mais impacto, onde vocês foram inclusivamente premiados num festival de teatro de Setúbal, certo? Sim. E que vos permitiu atuar em muitos sítios para vários públicos e com o que eu acho que é um grande elogio para quem está em cima de um palco, repetentes, que é quando a pessoa vê uma peça e depois vai ver outra vez. E penso que isso é muito bom. O que é que vocês têm hoje em dia preparados? E depois também vamos falar um bocadinho do que foi isso. Vocês têm alguma coisa em cena? É exatamente o que temos agora para fazer. Em princípio, se tudo correr bem, embora isto já foi adiado várias vezes, em abril estaremos no Museu Francisco Lacerda, que São Jorge. Exatamente, foi inaugurado há pouco tempo, e fomos convidados para fazer lá o espetáculo para repor os amores encardidos de Paddy e Balbina, uma dúbia história do Revenge. Texto de Peter Kahn. Exatamente, certo? com encenação de Ana Brum. Exatamente. E esperemos que seja desta. Já era para ter sido. Essa peça já correu os Açores praticamente todos e outros sítios? Infelizmente não. Infelizmente ainda não. Isto é uma falha, grave. É uma falha grave para os responsáveis da nossa cultura. Como é que isso ainda não foi pelo menos às 9 ilhas? Pois, sobre isso se calhar não me vou pronunciar. Realmente tínhamos essa expectativa disto poder circular mais, porque é uma história identitária, não é? Vai buscar um episódio no século XVI que é interessante para nós, açorianos, mas também é interessante para os ingleses, porque relata um feito heroico de uma armada inglesa que resistiu heroicamente durante uma noite e um dia a uma armada castelhana. E, portanto, nós escolhemos esse episódio factual e ficcionamos ali uma história de amor num teatro muito frontal, que não está dissociado da nossa experiência de carnaval, é preciso que se diga. E é um teatro muito físico, muito mímico, muito narrativo também e frontal. As pessoas receberam muito bem, precisamente porque se sentiram incluídas nessa representação. Fomos ao Teatro Miquelense. Sim, acho que se pode considerar uma tragicomédia, sim. Mas é sobretudo a linguagem, eu acho que é sobretudo um slapstick, como se diz, ou um teatro físico. Em americano é interessante. Em americano é interessante. Mas dizias, foram ao Teatro Miquelense? Fomos ao Teatro Miquelense. Onde é que fomos mais? Aqui nos Açores. Faial? O Teatro Faialense também fomos.
Não, fomos à casa Manela Riaga. Sim, Ok, que é mais à Exatamente. frente. É mais à É frente. E portanto, não, é residual, não é? Portanto, aquilo que fizemos é residual Ora, em relação a pensava que muito podíamos sinceramente fazer. que vocês tinham ido a mais sítios Infelizmente nos não. Açores. É uma peça muito exigente em termos cénicos? Ou Nada, seja, nada. Não é? É um teatro Mais cru. interessante. Aliás, ela já isso. foi feita na sede do Alpende, já foi feita no museu também. Exatamente. Sim, no até museu. no Monte Ao Brasil, Exatamente, no naquela- Paiol. quando Exatamente. naquela casa do Paiol. Exatamente. Foi muito Não, é muito eclético, é muito portátil. Aham. Temos, a única cenografia são umas caixas coreografadas pela Ana Sim, Brum sim. e nada mais. Por É isso- minimalista. Por isso é que às vezes com outros grupos maiores há questões que se colocam, pois a logística para termos Sim. para envolver toda E a que vocês comunidade conhecem também, açoriana. porque vocês já fizeram teatro noutras E, plataformas. E nesta, mesmo com propostas e tudo, com o galardão e com essas questões Exatamente. Sim, que sim, ajudam sim. a promover, Sim. infelizmente Não. não. Eu Ou acho que isso seja, tem que ver com um bocadinho com a forma como se olha para o artista local, que agora está muito na moda de cima. Pronto, Ricardo, Agora já. está muito na moda de cima o artista local, não é? Dita Os de prata fora da não podem casa. ficar. Certo. E Mas às vezes é as realmente. leituras que os promotores fazem. Não, eu já ouvi várias vezes de alguns promotores, para que é que eu vou marcar artistas locais se agora temos as low cost e se a gente pode. Já ouvi isto. Consegue sinceramente. toda a gente cá por Se 150 posso euros. trazer, portanto, há certa ideia de que o que é de fora que é bom. Isto é muito Mas isso continua a queirosiano. acontecer. Isso continua a acontecer. Continua, infelizmente, Pensei que continua a isso era acontecer. dos anos 90. E... Quando não acontece, baixam cachês. Isso é outra história. Porque ao fim e ao Sim. cabo, quem é que pode sobreviver da sua arte aqui nos Açores? Poucos. Nós temos que ser todos comerciantes e funcionários públicos e no nosso part-time fazermos aquilo que fazemos outras coisas e portanto e depois não rodamos, criamos algo, não é? Genuíno e que deita suor e sangue bastante e depois não tem que podemos estar 6 rodar meses e sem acaba na fazer gaveta. Inclusivamente, porque no caso dessa peça, e vamos nos centrar um bocadinho nessa peça, porque é uma conversa que nunca tive com vocês e que foi sempre adiada. Vocês foram reconhecidos para lá do galardão, depois vocês voltaram a atuar no continente, na Póvoa de Varzim, Sim, sim. público que não vos conhecia de lado nenhum Sim, e sim, que aplaudiu efusivamente a peça na mesma, porque se identificaram com a qualidade que estava em cima do palco. Isto aqui não é para vocês Na falarem. Madeira também. Isto não é para vocês falarem bem de vocês, porque para isso estamos cá nós. Mas para perceber o vosso sentimento, o que é que vocês sentiram naquelas casas perante um público desconhecido e que vos acolheu Pois de facto foi antes, isso antes, que durante nós e depois. sentimos. De facto foi isso que nós sentimos e se calhar também referíamos aqui um outro espetáculo que o Rimance de Mateus e a Baleia. Sim. Foi anterior. Que também é Não, identitário, aliás, foi os posterior. Foi posterior. Não. Vocês tiveram Foi isso e depois posterior. No ano repuseram esta peça do. Os amores encardecidos. E portanto, e não só, os Cães do Mar, entretanto, têm outros atores, como por exemplo a Andrea Mel de São Jorge, que com o Peter Kant também e a Ana criaram uma história que tem um projeto que se chama Retratos de Mulheres, que é assim, e que vai buscar mulheres que estão reféns de um certo anonimato e criam espetáculos em torno dessas figuras. E a Andrea Mel tem um espetáculo interessantíssimo que realça a figura da Maria Machado, que foi uma professora do primeiro ciclo, jorgense, que esteve no continente, que foi militante do PC e que, infelizmente, apesar de ter deixado a sua biblioteca aos jorgenses, é uma figura esquecida. E, portanto, o Rimance de Mateus e a Baleia, que é uma história identitária, não é? Tivemos aqui uma indústria baleeira tão expressiva. No entanto, o nosso telefone nunca tocou. Aliás, apresentamos para o Museu de Angra, que tem mostrado bastante interesse, verdade seja dita, nas nossas criações. Mas, para além disso, não. Portanto, não há mais ilhas onde houve baleação, não há entidades preocupadas com preservar essa memória. Foi só as flores, não foi? Sim. Ainda bem que falas nisso. O Rimance Fomos às flores, fomos às flores, fomos ao Museu das Flores, mas ficamos um bocado contrafeitos quando pensamos noutras entidades que se calhar têm essa obrigação cultural, não é? De recontar essa história. Fomos ao Pico. Foram ao Pico. É verdade. Pois fomos ao Pico. Fomos ao Ainda Pico. bem que te lembras para não pegarmos aqui. E foi ainda Fomos por cima, foi ao no museu auditório, também. Exatamente, aquele auditório. Exatamente. Foi muito.
Isto tinha graça se a gente começava Só que aqui a não foi com a lembrar-se e Filarmónica. tínhamos ido a toda a Só parte. Se calhar vocês já foram a mais sítios Só que que eu não fiz. Não, foi com a agora Filarmónica. escutamos o plafond. Só que lá não foi com a Não foi com a Filarmónica. Filarmónica, foi a versão o- Ah, pois, porque simplex. essa peça O romance sim, de sim, Mateus sim, sim, Gabalém. sim, sim. Ora, isto é um ponto interessante também, que é Interessante. esta peça compreende uma filarmónica e a nosso ver acho que é de aquilo que as filarmónicas fazem que está muito bem feito, mas se houver um diálogo com outras linguagens acho que também ganhamos por aí. Exatamente. Já agora diga-se, o António Ávila compôs canções precisamente para este trabalho. Já que se falou no pico. Sim, fizemos este trabalho aqui com a Filarmónica da Terra Chã, Cá na terceira e na... o maestro Durval Festa, Uhum. e pronto, mas é E em pena que Setúbal? foi uma criação Em tão Setúbal? laboriosa E em Setúbal? e depois Qual ainda que não a foi? rodamos. Era o nome da Filarmónica de Setúbal. Não me Da lembro. Santíssima Santa de Setúbal. Desculpem, não me lembro. A Filarmónica Progresso Setubalense, seria? Eventualmente. Se fosse, era um bonito nome. Era um bonito nome. Mas é verdade, também fizemos em Setúbal, porque o tal prémio Aham. implicava regressarmos com uma Regressar, nova criação, com a e assim estreia, foi. sim. E assim foi. E quer isso dizer que vocês, se fosse agora para a semana para qualquer uma dessas peças ir para palco, a coisa não era bem assim. Essa tal questão, isso é. essa tal questão que o Ricardo chamava a atenção há bocadinho, fazem isto tudo e depois ficam parados, não rodam, não rodam. Com peças com aquela intensidade, com só 2 atores em cima do palco, é preciso que estejam de facto rodados. Não é apenas o vosso Exatamente, entendimento para e fazer o leitura. facto de já terem feito aquilo algumas vezes que Absolutamente. vos leva a, olha, para o mês que vem vamos repor a peça. Uma peça de teatro não é bem a mesma coisa que pegar nos instrumentos e replicar o que se fez De em 2 modo ou 3 nenhum. ensaios. De modo nenhum. Propomos outra vez em cena, invoca sempre mais um trabalhão. Claro que há coisas que estão, mas invoca. E porque invoca tem uma sempre muito componente trabalho. mímica muito importante. Se não há uma ginástica corporal Exatamente. regular, depois as coisas não acontecem por milagre quando chega já está boas. É, perto. E é preciso ter muita resiliência para ser funcionário público e ao mesmo tempo ter uma prática mímica. Eu tenho uma costela de mimo, foi o que me permitiu evoluir nos Cães do Mar. Fiz uma formação que foi importante na minha formação académica. Aliás, eu Tinha acho uma que componente conheci mímica. sem tu estás a falar. Sim, também me atirei aos leões na rua. Foi uma fase que teve os seus altos e baixos, mas foi importante. Às vezes é preciso fazermos as coisas independentemente do resultado, bom ou mau, atirar-nos aos leões, e isso foi uma dessas fases. E portanto dizia que realmente não é fácil sermos uma coisa e sermos a outra, não é? Chegamos a vias de facto e se calhar não estamos, o corpo não está ativo. Neste caso dos amores encardidos, o corpo é um requisito inadiável e não é fácil. Temos uma atuação, pronto, lá vamos resgatar toda a energia construída ao longo de um ano para apresentarmos. E se O tivéssemos teatro uma já de si é regularidade... intenso e aquela peça é especialmente intensa. Sim, Não é? sim. Bastante. Vocês ficam muito Esgotante. cansados no fim daquela É completamente daquela esgotante. E para não pensarem que isto é uma ideia só nossa, muita gente veio ter connosco e diz, "Pá, vocês parecem atletas Sim, sim. da Primeira Liga." Eu que já transpus naturalmente. Mas São 50 minutos, mas parecem 3 horas Intenso. a correr. Esses 2 semblantes significam saudades do palco em termos de teatro puro? Faz-vos falta? Sim, temos saudades. Eu tenho. Mano, Tu também natural. tens, não é? Sim, Estás sim, a fazer sim. esta pergunta, Temos Miguel, mas é saudades. porque és. É mesmo? É para ver se vocês, para ver se vocês choram? Não, exatamente. Embora, tristeza. também diga-se a verdade, embora no meio disto tudo temos tido algumas apresentações, nomeadamente através da DPMI, do Centro verdade. de Restauro, da Direção Sim, Regional da sim, Cultura. Fomos apresentar em contexto escolar, precisamente os Amores Encardidos de Padre e Balbina, No princípio, com ano uma letivo, componente mais né? didática, em que um técnico do Centro de Restauro contextualizava para alunos do terceiro ciclo E e é a peça secundário. integral? É a peça integral? Sim, É. a peça integral. Qual é a reação? Fizemos ali dos uma mais maratona. novos, assim? Muito interessante. Muito eufórica. É verdade. Muito eufórica. Ficam muito As surpreendidos. transformações de Estão à personagens. espera de uma Exato, coisa exato. e depois vem outra. Fomos felizes. E foi já no contexto pandémico, ali numa aberta. Sim, que eu houve. sabia que vocês É verdade. tinham feito essa peça há relativamente pouco tempo. Isto foi início do ano escolar? Talvez? Sim, Setembro, exatamente. não é? Foi isso. Foi interessantíssimo. 2 semanas intensas. Público muito, muito genuíno também.
O que é que vocês gostavam muito, muito de fazer em termos artísticos e agora deitando pandemias para trás das costas, numa nova incursão, uma peça com mais gente, uma coisa em que vocês se continuassem a acompanhar um ao outro noutras realidades? Há assim um sonho, uma coisa muito apetecível? Deixa-me Diz. vomitar aqui uma utopia mesmo utópica, passe o pleonasmo. Eu gostava de dar a volta aos Açores com os meus Robertos, com as minhas marionetas, e se o Helder pudesse vir comigo para ser uma espécie de maquinista de cena fora da barraquinha e fazer o enlace com o público, era muito interessante. Ele com as suas vertentes musical e dramática e de saltimbanco que é, seria muito interessante. Saltimbanco é um elogio, um grande elogio. É, exatamente. Fiquei sem palavras. Era muito bom. Mesmo assim, Ricardo, na tua função pública, tens dado a volta ao texto e vais fazendo muita coisa. Ora, aí está. Isso é verdade. Eu acho que isso é um aproveitamento muito saudável de quem pode realmente apresentar coisas que são do dia-a-dia de uma maneira isso fora do comum. Uma razão muito simples de ser. Sim. É porque a Biblioteca Luís da Silva Ribeiro está muito bem dirigida. Pois. E é preciso que se diga, quem lá está permite que assim seja, e não é fácil encontrar uma pessoa com essa abertura de espírito que permite que se faça e que se erre e que se colha do erro e que se renove. E portanto tem sido possível experimentar coisas, recorrer a outras linguagens, como por exemplo as marionetas, aproveitar muito bem as novas ferramentas para difundir coisas que se resumiriam a uma folha A4 colada na parede de um sítio qualquer. Exatamente, e contrariar o estereótipo que recai sobre essas mesmas linguagens de que são coisa menor. Isto é para entreter criancinhas, isto é infantil. Não, isto é a linguagem da criança, não se aborda a criança com didática, mas sim com jogo. E portanto a marioneta é jogo, o conto é jogo, entre outras coisas que lá fazemos, e fico muito contente de me poder expressar ali. Eu já tive a oportunidade de vos ver aos dois a falar para crianças com muitos adultos na plateia, naturalmente, porque também queriam ver do que é que dali saía. É uma linguagem muito diferente, ou precisamente essa presença de adultos faz com que vocês mudem de alguma maneira a comunicação com as crianças? Que qualquer um de vocês tem já bastante experiência com esses contos e com essas atuações feitas para os mais novos, que nunca mais se esquecem, certamente, porque isto é assim. Não é fácil agradar a gregos e a troianos, de facto. Eu costumo dizer mas claro que não há adaptação, obviamente. Sim, pois quem comunica tem que pensar muito bem para quem é que está a comunicar. E quando estão adultos e crianças ao barulho, não é fácil. No entanto, não podemos, como se vê muito, adotar uma linguagem infantilizante, coitadinha da criança, não percebe nada. Que é redutora até. Muito penalizante. Essa não é a infância que já me ensinaram que com as crianças basta nós descermos ao nível delas. Se nos pusermos de cócoras e falarmos olhos nos olhos, podemos falar como estamos aqui a falar uns com os outros. Até costumo dizer subir exatamente, até acho que é mais certo. Pois, também acho que por aí também há um certo preconceito. A criança é coitadinha. Não, nada disso. A criança é um ser hiper sofisticado e que tem recursos expressivos incríveis. Não é? Comunica com o verbo, comunica com o corpo, é um mimo total. A criança é um mimo total e nós, adultos esclarecidos, vamos lá e calma, respira, explica, fala. Queremos prezamos a linguagem verbal e esquecemos do resto. Coitadinho. Vocês são ambos pais, os vossos filhos estão condenados a também se expressarem artisticamente de alguma forma, ou eles é que vão fazer o seu caminho? Eu acho que eles vão fazer o seu caminho. A tua resposta é um bocadinho suspeita, porque até batizaste a tua filha com o nome de diva, portanto a coisa já complica. Agora daí ela acompanha em tantas coisas, mas eu também na realidade sempre tive aquela... Vocês revêem-se de alguma forma com as reações da vossa descendência? Claro, mas há coisas que não, naturalmente. É muito bom quando conseguimos atrapalhar o entrevistado. Então expor é uma coisa. E eventualmente, se assim o entender, pronto, já teve alguma expressão. Agora, aquela questão da obrigação... Nunca. Eu revejo-me no que dizes. Eu não queria voltar a tocar na pandemia, mas o facto de nós deixarmos de poder marcar presença em eventos que juntam pessoas, e o teatro é um deles, e
para lá da questão financeira, de quem está a passar as passas do Algarve, literalmente, com toda esta situação, também nos, apesar das plataformas digitais serem muito, muito ricas e variadas nos seus conteúdos, mas nós não temos contacto direto com as coisas que não estão a acontecer. Portanto, nós já não nos sentamos numa plateia não sei há quantos meses, já não ouvimos música com os músicos à vontade há não sei há quantos meses, até às vezes costumo brincar e dizer que já não sei se cabe numa cadeira de um carro de rally, porque há tantos meses que também não o faço. Isso está-nos a deixar marcas. Provavelmente ficarão, mas não há coisa que não se sacuda, Esperamos que possamos sacudir e renovar a forma como encarávamos a cultura, porque aquilo que se está a ver Devíamos agora... aproveitar muito bem esse espaço, não é? Sem dúvida. E nomeadamente o artista local, como falávamos há pouco. Já eu acho que devia ter havido coerência. Se se pede a umas pessoas umas coisas, também se devia pedir a outras. Sim. Parece que o agente cultural, neste caso, se foi remetido a um canto, guarda lá a viola no saco, agora temos de estar todos tristes e aquilo que tu fazes é muito perigoso. Quando ao lado o artista local, coitadinho, com a viola no saco, vai ver que há circunstâncias iguais às quais ele atuaria, em que ele atuaria, e estão ativas. E, Dá-me um exemplo disso. Um exemplo. É óbvio. Ora, há tantos. Nós vamos trabalhar diariamente com máscaras e algum distanciamento. O desporto não parou. Nem sempre há distanciamento, nem sempre há máscaras e tem havido casos. Exato. Então, por que razão é que se pede à malta da cultura para parar abruptamente? Tudo. No continente isso não aconteceu. Pois. Porquê? Porque há uma prática bem sedimentada e profissional de cultura no continente e aqui não. Então o que é que isto diz sobre a forma como encaramos a cultura e o agente cultural aqui? Diz muito. Portanto, nisto não parece-me para lá de injusto. Penso que é uma mensagem interessante para nós terminarmos a injustiça. Acabar com a injustiça. Acabar com a injustiça no mundo também seria acabar com esta conversa, para tentarmos rondar aqui a hora e 15 de uma primeira conversa, que eu seja a primeira de várias, que nós possamos ter com mais regularidade sobre a vossa atividade artística. Sabem que esta casa tem sempre as portas abertas para vos difundir da melhor forma que nós sabemos. De qualquer forma, em tempos de intrudo e caminhando para o final dos dias que a ele dedicados, nós não podemos vivenciar. Foi um prazer ter-vos aqui aos dois. Igualmente. Os nossos convidados deste Magazine RCA especial foram o Hélder Xavier e o Ricardo Ávila, são os cães do mar, e vão certamente dar-nos muito prazer ver regressar aos palcos, seja em que formato for, num futuro que esperamos seja breve. Não podia deixar de terminar esta conversa com uma pequena citação de uma coisinha de carnaval que eu achei sempre muita piada, perguntando-nos aos três para onde é que vamos agora e para onde é que devíamos estar nestes dias. Para casa! Um abraço, meus amigos, foi um gosto estar com vocês. Igualmente. Um abraço a todos. Magazine RCA.